Paz do Senhor, irmãos, tudo bem, amados? Irmãos, nós agora estamos com um canal da Assembleia de Deus Rio-Sulense e nesse canal também estaremos apresentando algumas coisas relacionadas à Escola Bíblica Dominical. Então, só para a gente não ficar sem falarmos nada da lição desse trimestre, da revista que estaremos estudando, esse trimestre estaremos estudando sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E a primeira lição, que seria no dia 4 de abril desse ano, o tema é o seguinte: deu dons aos homens. Para que Deus deu dons aos homens? Para que Deus distribuiu dons? Existe algum propósito em Deus distribuir os dons para que a igreja exerça ou cumpra uma missão? Então, a lição de hoje vai falar muito sobre isso. Nós não estaremos lendo o comentário da lição, todo o comentário, nós estaremos ponteando algumas coisas. Primeira coisa, o texto áureo está em Efésios capítulo 4, versículo 8, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que seria dons? O que seria dom? Sabemos que existe o dom natural e o dom sobrenatural. O que seria dons? São dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão até que o noivo venha. Até que o noivo venha, dons são dádivas de Deus. É claro que tem dons que a pessoa já nasce de berço, já com aptidão para determinadas coisas, e os dons espirituais são vocações de Deus, são manifestações sobrenaturais e especiais de Deus para cumprir, para que nós possamos receber os dons do Senhor para cumprir uma missão. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 7, todos os irmãos conhecem. Aqui Paulo vai falar dos diferentes dons, vai falar da diversidade dos dons, mas ele vai deixar claro que é o Senhor que opera tudo em todos, e também é o Espírito Santo que vai compartilhar, que vai distribuir cada um para aquilo que for útil. O objetivo geral é afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. Então, nós sabemos, irmãos, que os dons espirituais são atuais. Não seguimos a linha de pensamento igual os cessacionistas eles seguem. Eles falam que cessaram os dons, acabaram, não existe mais, não foi distribuído mais para a igreja depois do tempo da igreja primitiva, dos apóstolos, acabou, encerrou ali, se cessou. Mas na verdade nós cremos que é atual. Então, o primeiro tópico da lição, nós vamos falar dos dons, que os dons espirituais são atuais e também são bíblicos, porque a Bíblia dá essa afirmação para nós, e essa lição que estaremos estudando é uma lição que já foi aplicada, se eu não me engano, no ano de 2014, e é um assunto também bem atual e importante. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, dom é manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que opera através dos crentes. Então, o primeiro tópico da lição vai falar dos dons na Bíblia. A Bíblia fala sobre dons. Nós vamos encontrar um dos significados de dons, segundo o Cliff, lá na raiz hebraica, que tem o significado de dar também, o significado de dádiva em dar, que vem da palavra da raiz hebraica Natan. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento pessoas que Deus selecionava, Deus selecionava e distribuía. A gente vai ver vislumbres desses dons em pessoas. Um exemplo, Elias, Eliseu, Moisés tiveram poderes extraordinários da parte de Deus para cumprir a sua missão. Então nós vamos encontrar dons no Antigo Testamento. A única diferença é que no Antigo Testamento era distribuído para algumas pessoas que Deus selecionava ali para cumprir uma missão. Depois da morte de Cristo, da ressurreição do Senhor, que o véu do templo se rasgou, quando nós entramos na nova aliança, que é o Novo Testamento, esses dons não ficou restrito só a um grupo de pessoas, foi para todos. Todos que
abraçaram a nova aliança. Nós vamos encontrar isso no Novo Testamento, que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo e Jesus Cristo. Por isso, podem receber os dons espirituais. Então, é uma dádiva para a igreja. O comentarista colocou aqui de uma forma didática sobre a dádiva para a igreja. Ele dividiu para que pudesse ser mais didático. Ele dividiu essas 3 categorias principais dos dons: dons de serviço, dons espirituais, dons ministeriais. Dons de serviço está relacionado no servir, seja servir a Deus e servir ao próximo. Dons espirituais estão relacionados aos dons de manifestações do Espírito Santo, do poder sobrenatural do Espírito Santo, como, por exemplo, dons de curas, o falar em línguas, são dons espirituais. Dons ministeriais são vocação. Deus vocaciona alguém para uma tarefa específica. Isso são os dons ministeriais. Então ele dividiu aqui para ser mais didático. A gente vai encontrar descrições desses dons em Romanos, em Coríntios e em Efésios, respectivamente. Então, ele colocou bem claro aqui que é para a forma didática, e ele deixou claro aqui que a proposta de Paulo não era querer exaurir os dons em uma lista, mas a preocupação dele era exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Essa é um resumo aí do primeiro tópico. O segundo tópico vai falar dos dons de serviços espirituais e ministeriais. Ele vai aqui abordar de uma forma mais específica os dons. Os dons de serviço são, ele colocou aqui relacionado ao que está em Romanos, ofício diaconal, que é o serviço, não é o título aqui, exortação, encorajamento, repartir, presidir, exercer misericórdia. Note que esses dons de serviço, estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo na terra. Se você tem um dom de serviço, use-o para a glorificação do nome do Senhor, porque é importante usarmos para a glória de Deus, e é também importante. Conhecendo os dons espirituais. Sobre os dons espirituais, Paulo deixou bem claro, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorantes aqui no sentido de não ter conhecimento do assunto, de não compreender o propósito dos dons. E ele vai falar aqui os dons listados em 1 Coríntios capítulo 12, palavra da sabedoria, palavra da ciência. Mais para frente os irmãos vão conhecer de forma detalhada sobre esses dons. Fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Apesar das manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. E aqui o comentarista colocou algumas informações do comentário bíblico Bacon. Ele colocou, era a vida desses irmãos lá de Corinto, era pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência místicas das religiões de mistérios. Então, eles precisavam, irmãos, ser ensinados de forma correta. Em nenhum momento, Paulo não disse que a igreja de Corinto não tinha dons. A gente percebe no texto que a igreja de Corinto tinha dons, mas esses dons eram utilizados da forma errada. Eles não entendiam o propósito dos dons. Então, e fazendo isso, a Bíblia traz ensinamentos corretos sobre o uso dos dons. Se há distorções nessa esfera, essas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para quê? Surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Então, infelizmente, existem alguns segmentos aí, alguns meios pentecostais, até da nossa denominação, que às vezes alguns comportamentos vai meio estranho e a gente vai
analisar à luz da Bíblia, a gente vai ter uma convicção que está errado. E aí a preocupação de Paulo era exatamente ensinar os dons para que eles pudessem ter o conhecimento do porquê que existe. Portanto, o ensinamento correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. E acerca dos dons ministeriais. Então é importante, irmãos, ter o conhecimento sobre o assunto. A Epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, está na Bíblia, a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Qual que era o propósito do Senhor concedê-los à igreja? Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, certamente o pastor Antônio Gilberto vai esmiuçar sobre isso, ele vai dizer que, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo lugar, promover o crescimento da igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Ou seja, esses dons são dons de vocação que Deus dá para determinadas pessoas, e esses dons que o Senhor dá para determinadas pessoas é para esse propósito. Primeiro, promover o crescimento da igreja local. Primeiro, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Segundo, promover o crescimento da igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Então, o Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo. E exemplo disso, nós encontramos o Senhor Jesus lá em João capítulo 13. Jesus foi lavar os pés dos discípulos e Pedro não queria que o Senhor lavasse o seu pé. E aí Jesus disse que se ele não permitisse, ele não estava entendendo o propósito. E aí Pedro disse, pode lavar tudo, Senhor. Porque o Senhor Jesus deixou claro que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele veio para servir, ele veio para se doar na obra, ele veio para se doar naquilo que o Senhor o havia vocacionado. Então, nós precisamos servir. Então, o segundo tópico vai falar sobre isso, que não existe nenhum dom que é mais importante do que o outro, porque o objetivo é a edificação da igreja e o corpo. O terceiro tópico é Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Os dons são importantes, ou seja, como nós já falamos, alguns defendem que cessaram, mas na verdade não cessaram, porque nós precisamos resgatar a noção do serviço que Jesus Cristo nos ensinou nos evangelhos. Por todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja. Então os dons existem, e nós percebemos que a igreja de Corinto tinha dons, eles só não estavam administrando da forma que deveriam administrar, porque estava faltando conhecimento acerca do assunto. Nós vamos encontrar no segundo subtópico, diversidade dos dons. São muitos dons, são os dons, e existe diversidade, mas o propósito é trabalhar em bem comum, pois se compararmos a lista em 1 Coríntios e Romanos, também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com as necessidades da igreja local. Então, o objetivo é fazer com que seja útil para aquilo que o Senhor quer, não para nossa própria autossuficiência, ou nosso próprio pensamento, ou a nossa própria vontade. É para aquilo que o Espírito Santo acha que é útil. E, por final, a autossuficiência é a humildade. Nós não somos autossuficientes. Não podemos orgulhar-nos e portarmos de modo arrogante e autoritário. Ou seja, os dons é para a glória do nome do Senhor. E se nós não entendermos isso, se nós tivermos orgulho, não entendermos que precisamos da humildade, a gente já perdeu totalmente o sentido. Por isso, vamos aí seguir a orientação do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu fizesse coisas extraordinárias, se eu não tivesse amor, seria como um sino que faz barulho, mas não tem um propósito específico. Então, os dons espirituais são importantes, mas nada é maior do que o amor, que é importante. Então, faça tudo com amor. Se você faz com amor, o nome do Senhor vai ser glorificado. E aí, Paulo colocado entre os 12 dons, e o 14º é línguas e profecia lá, mas lá a gente vai ver que o amor está aí entre os dons. Esse é o maior, que não vai cessar, que precisamos muito, que possamos exercer
o ministério, possamos exercer aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer com amor e para aquilo que é útil na obra de Deus. Então, para terminar, eu deixo a conclusão para os irmãos. O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons, não são para os nossos dias, dons são para os nossos dias, perdão, amados, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Então, amados, entenda que Deus deu dons aos homens para a igreja, está acessível para todos nós, e entendemos que precisamos ter o conhecimento sobre os dons espirituais para que possamos administrar, não para o nosso benefício próprio, não para propagar o nosso nome, mas propagar o nome do Senhor. Porque vai ter naquele dia, Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome enfermos foram curados, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por quê? Porque ele não entendeu que Deus deu dons aos homens, mas não para benefício próprio, mas para a glória do nome do Senhor, em benefício do reino, em benefício do próximo, em favor daquilo que Deus deixou nas nossas mãos. Que o eterno Deus te abençoe, que a sua casa seja abençoada, que a sua família seja abençoada e que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Deus deu dons aos homens para cumprirmos uma missão. Deus abençoe, tenham todos um domingo abençoado na presença do Senhor e nós vamos encerrar aqui orando. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento. Entrego a vida de todos nas tuas mãos, todos que terão acesso a esse vídeo, que todos sejam abençoados, enriquecidos pelo poder da tua bendita e poderosa palavra. Muito obrigado por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados.